tudo bom? Graça e paz a você que está me assistindo. Seja bem-vindo ao canal Atitude Bereana, o seu canal para o estudo da Palavra de Deus. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, nós iremos começar hoje uma série de estudo composta por basicamente 27 estudos bíblicos, onde a gente vai abordar vários temas como as verdades sobre a morte, a criação, a entrada do pecado, né? E outros temas. E por que não começar mais com algo que tem a ver mais com a Escritura, com a Bíblia Sagrada? O nome do nosso primeiro estudo bíblico é Bíblia Sagrada, um livro singular, ou seja, um livro diferente. Nós vamos descobrir se realmente a gente pode confiar na palavra de Deus, quais embasamentos, quais provas científicas ou arqueológicas sustentam a veracidade da palavra do Senhor. A série de estudos que iremos começar aqui no canal Atitude Bereana será Bíblia Mais. Iremos começar com este primeiro tema. Bíblia Sagrada, um livro singular. Nós iremos descobrir e aos poucos você vai entender. Amigos bereanos, agora eu vou começar a chamar vocês assim, sabia? Porque isso é um apelido carinhoso e que eu espero que seja de bom grado a você que está me assistindo. Você será chamado de amigo bereano, porque Deus e nós aqui do canal queremos que você tenha esse tipo de atitude. Que você aí do outro lado da telinha, você faça a sua oração, você se ajoelhe, faça uma oração sincera para Deus, peça sabedoria, como diz lá em Tiago 1,5, que a gente tem que pedir sabedoria, né? A sabedoria que vem do alto, uma sabedoria pura, pacífica, porque todas as boas dádivas provêm do Senhor Jesus. Amigos, antes de iniciarmos nosso primeiro estudo bíblico, tome sua Bíblia, faça uma oração sincera e acompanhe. Acompanhe, confira todos os versículos, todos os capítulos, todos os textos para melhor compreensão e aprendizado. Irmãos, como eu havia dito, né? Bíblia Sagrada, um livro singular. É um livro diferente. Com certeza, é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. E é verdade, né? Você percebe que a Bíblia Sagrada, ela tem ali uma parte dos evangelhos, né? João, Marcos, Lucas, Mateus. Você vê alguns livros assim do lado mais simbólicos, livros mais proféticos, como Isaías, Ezequiel, Daniel, que é muito importante. Já lá no Novo Testamento a gente tem ali Apocalipse, né? A gente tem as cartas, né? Muitas cartas de Paulo, porventura, né? Que são as epístolas. Mas a gente também tem alguns livros históricos, como o livro de Atos. A gente tem alguns livros ali que também discorrem sobre algumas coisas, sobre a genealogia do ser humano, logo ali no Gênesis, e por aí vai, né? A gente tem poesia, né? Temos salmos, temos livros da sabedoria, que a gente sabe que é Eclesiastes, Provérbios, e por aí vai. Mas assim, a Bíblia é composta por 66 livros. Essa informação nós vamos colocar na telinha para você, para que fique mais claro para você compreender como é a divisão da Bíblia. Se você é um estudante da Bíblia, um bereano iniciante, você vai conseguir ter a nobreza e a atitude bereana para consultar e olhar. No índice da sua Bíblia você pode conferir que existe tantos livros no Antigo Testamento e tantos livros no Novo Testamento. Então você pode conferir, mas a gente vai colocar mesmo assim a imagem na tela. Irmãos bereanos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Esses autores eles são das mais variadas culturas e origem e ocupações espalhadas no globo. O período que foi escrito a Bíblia foi exatamente esse período, né? 1600 anos, mais ou menos. E milhares de pessoas já deram a vida por isso, né? Existem passagens que a gente sabe que Jesus disse que pessoas iam morrer em nome dele, né? E a gente sabe que é isso, né? Por abraçar esse tipo de verdade, né? Essa verdade que é absoluta, né? Pessoas que eram antes pessoas com personalidade e outros comportamentos, depois que começaram a caminhada cristã, depois que conheceram a Bíblia, depois que conheceram Jesus,
mudaram seus comportamentos, melhoraram sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida com seus filhos, no tratamento com os outros, seja no trabalho, na faculdade, no trânsito. Então a gente sabe que ele é um livro diferente, é um livro singular. A gente não pode se enganar e simplesmente ler um livro tão importante como esse, ler de Gênesis e Apocalipse e achar que entendeu tudo. Não é assim. Não é simplesmente eu li a Bíblia toda que compreendeu tudo. Não é tão simples assim. A Bíblia é uma mini biblioteca composta de várias coisas e a gente vai ver que no decorrer do estudo a gente tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, né? De algum assunto, de algum tema para compreender melhor. Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus para fazermos o primeiro estudo, a primeira pergunta, a primeira indagação, que o primeiro estudo é Bíblia Sagrada, um livro singular. Vamos fazer uma oração. Curve sua fronte ou se ajoelhe onde você estar mesmo e vamos falar com Deus, pois iremos estudar um livro que é diferente. E para isso a gente precisa do Santo Espírito. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias. Estamos aqui reunidos entre amigos, entre irmãos. Obrigado pela oportunidade deste canal, que este canal sirva, Senhor, como um meio, como uma maneira de alcançar alguns lares, de alcançar alguns corações, para que eles entendam cada vez mais a tua palavra, Senhor. Apesar de ser simples e humilde, que isso seja para a tua honra e tua glória. Abençoa eles, abençoa os que estão fazendo a oração neste momento, instrua eles, que seu Santo Espírito seja derramado sobre eles, para que eles entendam cada versículo, cada passagem que vai ser exposta aqui da tua palavra. Santifica-os na verdade. Em nome de Jesus é que a gente ora. Amém. Amém? Irmãos, a nossa primeira pergunta, a nossa primeira indagação a respeito do estudo Bíblia Sagrada, um livro singular, é: como Jesus considerava a Bíblia? Não esqueça, faça oração, peça sabedoria a Deus, discernimento e clareza de entendimento. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Você vai ver e vai encontrar o seguinte versículo. Eu também vou abrir a minha aqui porque precisamos fazer o estudo juntos. João, capítulo 17, versículo 17. Olha como Jesus considerava a palavra de Deus. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, aqui está dizendo que a Bíblia Sagrada é a verdade. Então a gente precisa ser santificado na verdade, ou seja, precisamos ser separados, Precisamos buscar mais a Deus em primeiro lugar, porque esta é a única verdade presente nesse mundo. Então Jesus considerava a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a verdade. Por isso que precisamos ser santificados na verdade. Indo um pouquinho mais além, a gente vai agora para o livro de Atos. Você já está aí em João, então não esqueça. Abra sua Bíblia, acompanhe cada exposição, cada versículo, cada capítulo para você compreender bem a palavra de Deus. A próxima pergunta diz o seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Meu amigo Beriano, qual é a sua situação atual? Você estuda e compreende tudo? Ou você simplesmente só lê? Olha, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Em Atos 8, 26 a 31, abra sua Bíblia no livro de Atos, do versículo 26 até o 31, iremos ler. Como nós estamos em João, é só passar um pouquinho, já chegamos no livro de Atos. Espero que você esteja acompanhando para se localizar bem aí na palavra de Deus. Em Atos 8, 26 ao 31, diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado
no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Ou seja, naquele tempo a gente sabe que só existia o Antigo Testamento, né? Então ele estava lendo, né, provavelmente um pergaminho que continha ali o livro de Isaías, do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanham. Correndo, Filipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Qual é a situação de muitos estudantes da palavra de Deus hoje? Estudam e não entendem, né? É isso que a gente conseguiu perceber aqui na leitura deste versículo. Para entendê-la, a gente precisa de um apoio, né? A gente precisa de alguém que explique, né? E esse é o objetivo do canal Atitude Beriana. Sem impor rótulos, sem fazer acepções de pessoa, que você que está aí do outro lado sempre acompanhe todos os vídeos que vão ser colocados aqui no canal, para que você seja edificado na palavra de Deus, que você seja santificado na verdade, que é a palavra de Deus. Então, se precisa que alguém explique, estamos aqui para sanar todas as suas dúvidas. Amém? Logo mais a gente tem qual é a maneira correta de estudar a Bíblia. A gente também descobriu que algumas pessoas estudam e não entendem. Então, se estudam e não entendem é porque eles usam o método errado. Então vamos descobrir o método certo, né? Então qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Você pode abrir ali mesmo em Isaías 28:10 e nós iremos descobrir isso agora. Abra no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías 28:10 diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Interessante. O que a gente consegue dizer sobre isso? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Devemos comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Sim, porque ali fala que é um pouco aqui, um pouco ali, né? Preceito sobre preceito, ou seja, uma coisa que é parecida com uma outra, regra sobre regra, ou seja, a gente precisa achar a ponte, a ligação entre os termos, entre os assuntos, para poder melhor compreender a palavra de Deus. Outra coisa que a gente precisa fazer, buscar outras passagens que explicam o assunto. É exatamente o que o profeta Isaías diz, apesar de estar usado preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, há uma diversidade de assuntos que a palavra de Deus trata, porém, às vezes, nem todo o assunto está em um único livro, em um único evangelho, em uma única epístola ou em um único provérbio, como por exemplo, né? Coisas que a gente não deve fazer. Estudar sem pedir orientação do Espírito é negativo, jamais a gente deve fazer isso. A gente não pode estudar a Bíblia, não pode abrir a palavra de Deus, que é um livro diferente, um livro singular, sem pedir a orientação do Espírito Santo, porque ele foi que inspirou a Sagrada Escritura. Foi ele que motivou os 40 autores a escreverem e a fazer com que a gente tenha ela hoje em nossas mãos. Então a gente não pode jamais, né, deixar de orar para pedir o discernimento, para pedir o Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Não esqueça isso. Uma outra verdade. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Amém? E é isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Que outro benefício recebe o estudante das Escrituras? Nossa, a gente já descobriu como é que deve estudar. A gente descobriu que quem estuda, às vezes não sabe estudar, né? Ou seja, estuda e não entendem. E que a gente precisa que alguém explique, certo? Mas a gente tem que receber alguma coisa, né? Qual o proveito, né? Qual o prêmio, né? Qual a recompensa em estudar a palavra de Deus da maneira correta? Você pode abrir ali no Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 39. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Opa, vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, são as próprias Escrituras que testificam, que testemunham, que confirmam o que se falava sobre Deus, o que se falava sobre Jesus Cristo.
Então, precisamos examinar as Escrituras, porque se a gente examinar, nós vamos conseguir ter um julgamento correto, porque elas falam de Cristo. A gente sabe que a figura, espero que você saiba, amigo Beriano, que a figura central de toda a Bíblia é Jesus Cristo, é o fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós e assim a gente conseguir estar unido mais uma vez com o nosso Deus. Então a palavra de Deus diz, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Então essa é a recompensa, né? Elas testificam de Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e desejo de nos salvar. Lendo a gente encontra o caminho da salvação. Porque lá em João 14,6 ele já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Vamos para a última pergunta desse estudo. Vamos para a última indagação deste estudo. Que outro benefício prático advém, ou seja, a gente consegue, ao examinar a Bíblia, ao examinar a Sagrada Escritura? Em João 16, como a gente está em João 5, né, a gente só avança mais algumas páginas e vamos chegar em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso aqui é a missão, né? É a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui o que vai ocorrer, não é isso? E lá em João 8:32, se a gente voltar um pouquinho, a gente também vai descobrir mais algumas informações a respeito, mais algumas informações que vamos responder esta pergunta. Em João 8:32, você pode voltar um pouquinho, que diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, esse texto é muito conhecido, este versículo é muito conhecido, muita gente bota em status, amém, por isso que muitas pessoas veem, e espero que no coração delas chegue o desejo de estudar a Sagrada Escritura. Então, o Espírito Santo guia em toda a verdade. E a gente descobriu que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, nos guia em toda a Bíblia. Então, ao orarmos, precisamos pedir do Espírito Santo, porque ele inspirou e ele é que nos guia a compreender a palavra de Deus. E a verdade é que nos liberta. Então, por hoje ficamos aqui, amigos e irmãos. Não se preocupem, amigos berianos. Em breve voltaremos com o próximo vídeo. Um abraço, fica na paz. Em nome de Jesus, amém. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar